fadista, bicha ativista, diz a tradição. Então, eu identifico-me como agénero, ou seja, não me identifico nem como homem nem como mulher, sinto-me igualmente desconfortável com pronomes masculinos e com pronomes femininos, o que quer dizer que também me sinto igualmente confortável com pronomes masculinos e pronomes femininos. No âmbito do fado bicha, eu escolho e peço e uso pronomes femininos de uma forma politicamente. As pessoas, na sua grande maioria, continuam a referir-se a mim com pronomes masculinos, e ok, tudo bem. As pessoas mais próximas, talvez, por eu própria, começar a fazer essa mudança na forma como escrevo, particularmente, começaram elas próprias também a adotar, sem que eu tivesse de pedir. O que é que as pessoas podem fazer para tentar entender e não ficar do ónus das pessoas que têm que explicar constantemente a sua identidade e a sua forma, porque não encaixam numa estrutura que é histórica e que foi criada e que achamos, de uma forma geral, que serve toda a gente. E descobrimos, desde sempre, que essa estrutura nunca serviu toda a gente, não é? Há 40 anos as nossas identidades eram criminalizadas, por exemplo, eram doença, e isso cria uma ideia, ou mostra uma ideia de que as estruturas que nós temos, quer para o género, quer para a identidade sexual, para a orientação sexual, não servem toda a gente ainda. Foi através do Fado Bicha, por exemplo, que eu fiz a saída do armário, sim, total e definitiva para toda a gente. Eu sou de uma aldeia, quer dizer, a minha família é de uma aldeia, para toda a gente da aldeia. Foi através do Fado Bicha que eu comecei e da experiência do Fado Bicha com o João, de tudo o que temos vindo e que continuamos a viver e a pensar e a experimentar, operou uma mudança radical na minha vida de muitas formas, e essa também foi uma delas. Quando a Lila começou com 20 pessoas por aí, não é? Pronto, que eram mais amigos, que eram pessoas que iam só ver, e 1 ou 2 turistas que passou na rua e que viu. Mas na segunda atuação já foram muitas pessoas, que eu acho que demonstra um bocadinho que havia alguma excitação na ideia de juntar fado com bicha e da ideia do que é que podia surgir daí. A primeira grande reação que nós tivemos foi quando criámos a página do Facebook, a página do Fado Bicha, e aí foi o primeiro grande destilar de ódio que veio da comunidade do fado, fora da comunidade do fado, dentro da comunidade LGBT e fora da comunidade LGBT. Recebemos algumas críticas de pessoas do meio LGBT, mais especialmente de pessoas que faziam transformismo, que sentiam que eram 2 universos que não se podiam juntar e que se anulavam se estivessem juntos. Basicamente, se juntasses a parte de bicha com o fado, estarias a sujar e a manchar o fado com uma identidade que não era suposto, com uma brincadeira que não era suposto porque respeitavam demasiado o fado e que não servia, se calhar, os padrões do transformismo, porque também desconstruía algumas regras do próprio transformismo, como também estava estabelecido, de que tinhas de ter uma expressão completamente, totalmente feminina, e que era corrompida pela imagem da Lila, né? Com barba e com maquilhagem que corrompia isso. Tive pessoas que achavam que desvalorizavam ou que desvalidavam aquilo que nós fazíamos, achavam que era uma brincadeira, ou uma coisa que não tinha grande fundamento nem profundidade, até porque desconheciam e nunca vieram ver um concerto. E depois tive o outro extremo ainda das reações, que foram pessoas que me deixaram de falar, por exemplo. E o Fado Bicha criou esse espaço para tu próprio criar as narrativas que fazem parte das tuas histórias, tu contares as tuas histórias. E é uma experiência que eu sinto que depois teve alguma implicação para muitas pessoas que se reviram nisso e para muitas pessoas também fora da comunidade, se calhar pela primeira vez experienciaram a vida toda nos comovermos com histórias heterossexuais, de repente obrigar pessoas heterossexuais a comoverem-se ou sugerir, a confrontar-se, a comoverem-se com histórias que não são as delas e trazer a margem para o centro. De repente essas histórias são as nossas e toda a gente pode comover também com histórias diferentes. Na verdade, aquilo que nós fazemos e que tiramos do fado, há alguns elementos que ajudam muito a isso, né? Cantamos em português, as letras são relativamente fáceis de entender, não é? São histórias, são narrativas. Os códigos que utilizamos do fado, as pessoas que crescem neste país
também, de certa forma, estão muito familiarizadas com eles, mesmo que não escutem fado ou que não estejam ligadas ao fado. Então há muitas coisas em nós que facilita, é verdade, que facilita essa compreensão e essa ponte, esse diálogo. A nossa luta é o antirracismo também. Não é a luta dos nossos corpos diretamente, mas é também a nossa luta. Por exemplo, o secretário-geral do PCP, quando numa entrevista diz que não vê racismo em Portugal e que não há racismo em Portugal. Pode parecer para muitas pessoas uma afirmação ingênua e inócua, mas no estado atual das coisas para além de ser um tiro no pé, a meu ver, é perigosíssimo e é grave, é muito grave. E se eu não espero, se não fico tão desiludido com o Rui Rio por dizer isso, é porque também não tenho expectativas em relação ao Rui Rio. Em relação ao Jerónimo de Sousa, apesar de eu não ser do PCP, tenho mais expectativas e, portanto, espero que ele tenha uma melhor capacidade de entender o papel que pode ter e não teve e não está a saber ter. Enfim, não quero particularizar no Jerónimo de Sousa, mas foi um discurso que me perturbou muito. E ainda há 2 dias houve uma manifestação de cerca de 20 pessoas à frente da sede do SOS Racismo, com máscaras, depois da parede da sede ter sido pichada com ditos, com ameaças. Então eu, enfim, estou muito preocupado mesmo. Acho que o Chega e o André Ventura estão a ganhar progressivamente um espaço público, eu não consigo abrir as notícias sem me aparecer uma notícia dele, por exemplo. Acho que a comunicação social está a desempenhar o seu papel negativo, como desempenha sempre, em todas estas situações, em todos estes fenómenos. Portanto, não estamos a saber ler, aprender com o passado, aprender com olhar à volta, olhar para o Brasil, olhar para os Estados Unidos, aprender com esses exemplos, e estamos a repetir todos os erros. Portanto, só me resta mesmo a preocupação. Eu há um mês, falei disso com o João, estava no Facebook e tinha uma amiga lá que foi minha colega de secundário, com quem já não falava há décadas, há muitos anos. E ela tinha republicado um meme que era um quadrado preto com letras brancas e as letras eram sim, eu sou racista porque... E depois tinha as razões e era: não gosto de raças que roubam, não gosto de raças que não cumprem os seus deveres, não gosto de raças que não pagam impostos. E eu fiquei 15 minutos a olhar para aquilo e a pensar, há um ano era impensável alguém publicar uma coisa daquela, pelo menos no meu meio, né? Pronto, há sempre essa questão da bolha. E eu fui ver de onde é que aquilo vinha, vi que já tinha milhares de republicações, milhares de pessoas a comentar, a dizer eu também, eu também, eu também. Portanto, é mesmo isso, as linguagens daquilo que nós tomamos como certo no senso comum e são muito frágeis, são conquistas muito frágeis sempre. E mesmo as conquistas na lei são muito frágeis também. Se calhar tendemos a achar que, pelo facto de termos conseguido o casamento igualitário, podemos respirar fundo e sentar e dormir à sombra da bananeira. É tudo fragilíssimo. Eu acho que logo no primeiro espetáculo eu cantei o Namorico do André, portanto, e acho que não sei se cantei logo a Bia da Moraria também, ou talvez só no segundo. Portanto, isso era uma coisa que eu queria ter e que, sem pensar muito, sinceramente, só pela piada e porque achava que era importante, pegar em 2 fados que eu gostava muito, que cantavam uma história de amor entre um homem e uma mulher, e transformá-los, um numa história de amor entre 2 homens e outro entre 2 mulheres. E depois, ao longo do tempo, fiz isso em mais algumas músicas. Depois acabámos por perceber, quando começámos a pensar na possibilidade de gravar, que isso seria um impedimento. Mas quando percebemos isso, as músicas já tinham uma identidade, as pessoas já nos reconheciam por elas. Nós já fazia parte do nosso espólio, até, da nossa cena. E depois até foi surpreendente, por exemplo, terem os herdeiros do compositor de Namorico da Rita,
terem-nos deixado gravar o Namorico do André, por exemplo. Eu não esperava de todo. Mas pronto, então nessa altura comecei a perceber, eu tenho é de escrever músicas novas e pronto, e aí comecei, e como eu gosto muito de escrever, comecei a experimentar e percebi que era uma coisa que me dava muito prazer. Continuamos a cantar outras músicas que não tocamos na letra, o João faz outros arranjos, mudamos de instrumento, não tocamos com guitarra portuguesa, né? Logo aí já muda, e que também gostamos porque nos levam para sítios interessantes de explorar em palco, sei lá, a Conta Errada, nós cantamos exatamente com a mesma letra. Houve até uma amiga nossa que escreveu uma letra nova porque achava que aquela letra era muito normativa do ponto de vista relacional, de cobrança e de ciúme e de traição e não sei o quê. E eu disse, não, mas obrigado, mas eu gosto mesmo de cantar assim, acho que traz-me para um lugar que eu gosto de explorar, de ir buscar essa ideia de traição, mas ao mesmo tempo meio putéfia, que eu gosto e com a qual me identifico. Portanto, nós fazemos de muitas formas as canções, na verdade. A ideia é lançarmos ainda este ano o álbum com fados que já existiam, grande parte deles. Não vai ter nenhum, vai ter alguns originais também, mas a maioria são fados que já existem, com letras novas, numa espécie de ocupação desse património e de subversão e de criação de novos símbolos e novas formas de os ver, aqueles fados. Alguns não vamos poder cantar porque não os compositores, mas os herdeiros dos compositores não autorizaram, que ainda foram bastantes, por acharem que pela forma como nós fazíamos aqueles fados ou repegávamos naqueles fados, não era uma forma válida ou que eles aceitavam para fazer. Mas os que foram autorizados vamos gravar, já estamos num processo de gravação, e temos muita vontade de fazer essa ocupação de um património que nos deixou de fora durante tantos anos e que finalmente nós criamos esse espaço dentro do próprio, e mesmo no centro desse património, e o rompemos por todos os lados. Eu adoro isso. Lisboa.